Que Deus abençoe a todos que queiram a benção de Deus, da Santa Trindade de Jesus, do Santo Preceptor. Eu sou o sacerdote Jean Cavalcante. Vamos para mais um vídeo, né, relatando sobre a descoberta bíblica do livro de Job Iude, que é o Jó, conhecido como Jó. E nesse assunto agora a gente vai relatar alguns itens como o príncipe Eliú revela a justiça de Deus e profere sobre o comportamento humano. Tá? Então, isso aqui são revelações que Deus fez através do príncipe Eliú. No 36º assunto, capítulo 36, ele continua, diz assim, ó, teu socorro, tua justiça e a tua cura virá de Deus. Ele diz isso para o príncipe Job. Teu socorro, tua justiça e a tua cura virá de Deus. As pessoas pedem riquezas, nobreza, fazem pactos com Satanás, mas esse dinheiro é amaldiçoado e tudo dará errado. Deus produziu nós superior aos animais, ó, Deus produziu nós superior aos animais. As árvores, as aves, só nós temos inteligência, conhecimento e sabedoria. Então, são um triângulo. A gente tem que adquirir conhecimento, por exemplo, eu quero aprender sobre a tabela periódica. Você vai ter que pesquisar e estudar sobre a tabela periódica para adquirir conhecimento. Esse conhecimento se transforma em inteligência para se transformar em sabedoria. Eu tenho um artigo que fala só sobre isso: sabedoria divina e sabedoria humana, inteligência e conhecimento. Você tem que ter um certo conhecimento. Se você não tem conhecimento, você tem ignorância, você tem rudez. Tem que aprender sobre algo. Mas eu tenho que aprender sobre tudo? Não. Diz que Deus deu os seus dons conforme a pessoa. Cada um tem seu próprio dom. Eu não tenho conhecimento sobre, vamos supor, eu não tenho um conhecimento pleno sobre plenitude, sobre, suponhamos que, vamos dar um exemplo aqui, sobre geologia, por exemplo. Mas eu posso ter um conhecimento em outra área, tá? Um conhecimento em outra área. E assim vai. Nesse mundo, nessa terra, é muitas diretrizes. A ciência se divide em muitas diretrizes, como física, química, físico-química, geografia, geologia. Tudo isso são áreas de conhecimento. Tá? E aí depois vem as especializações. Tudo isso aí, esse conhecimento, vai abranger a inteligência. Conhecimento da vida, sim. A palavra de Deus, conhecimento. Se você conhece ela de maneira correta, é conhecimento. O que vai gerar uma inteligência, onde você vai ter uma certa inteligência, e, consequentemente, vai para sabedoria. Isso aqui é muito importante, cara, na vida da pessoa. Né? São os três. Esse aqui seria o alicerce, conhecimento. Essa inteligência seria uma base. E essa sabedoria seria o fruto. O fruto que você vai colher. Aqui, ó, Deus ensina a todos nós que adoramos a Ele. As pessoas de má índole pedem para Deus. Deus não atende. As pessoas de má índole pedem para Deus, Deus não atende. Onde que está isso? Lá no Novo Testamento. Está dizendo que quando a pessoa pede de maneira errada, Deus não escuta. O inimigo arrebata as orações dessa pessoa. Deus não atende e nem escuta. Tá? Ele não faz questão. Então Deus não atende. Então estas pessoas de má índole pedem para o diabo. Entidades malignas, objetos, estátuas, imagens, esculturas. Né? Eu não vou entrar em muito detalhe com isso aqui, mas as pessoas, cada um que lê ou vê, que faça suas próprias análises, tá? Ó, enquanto as pessoas ruins estão zombando de Deus, Deus está praticando justiça sobre estas pessoas. Né? E elas nem percebem, tá? E elas nem percebem. Ó, Deus ira-se com as pessoas arrogantes, orgulhosas, mentirosas, que roubam, etc. Corruptas também. Então, é isso que Deus tem ira dessas pessoas, porque Deus em si, na essência do ser humano, Deus não fez esses frutos do mal. Ele não fez a arrogância, ele não fez o orgulho, quer dizer, ele produziu isso aqui, tá? Ele fez o bem e o mal também, mas ele fez a essência desde a nascença do bem, do bem. Aí a pessoa se voltou para a essência dos frutos do mal, tá? Não do santo preceptor, para os frutos do mal, que é arrogância, orgulho, roubo, corrupção e outras coisas. Ok? Então, vamos continuar para o próximo assunto aqui. Diz, ó, Deus revela através do príncipe Eliú alguns segredos sobre o príncipe Job e sobre o comportamento humano. Então, é o mesmo item daqui, ó. Tá? Esse aqui seria parte 1.
Hum? E esse aqui seria parte 2. Ok? Então, continuando aqui, ele fala também, é o mesmo cabeçalho, o mesmo assunto, só que o 37, mas ele vai ter uma narrativa diferente. Ele diz assim, o príncipe Eliú narrando o discurso, ele disse assim, eu ainda tenho muito a dizer sobre a maravilha que Deus proporcionou na vida das pessoas boas. Eu irei revelar sobre as pessoas do bem e as pessoas do mal. As palavras que irei dizer agora provêm de Deus e são sinceras, para inocentar e proteger ao príncipe Jó. Ele se coloca como um juiz ou um advogado, ele se coloca como ele está lá como representante de Deus. Assim, Deus é todo poderoso e soberano em sabedoria. Se ele fez tudo isso, tudo que é invisível, que a gente não consegue entender, Deus produziu. O núcleo do átomo dentro do próprio núcleo, que a gente não tem essa ciência e sabedoria para poder descobrir como funciona lá dentro ainda, né? É, tudo que era invisível que se tornou visível. Há uma parte do visível a gente entende, mas do invisível quase nada. Né? Então, assim, Deus sempre ampara, protege e salva as pessoas que adoram a Ele. Então, assim, Deus pratica justiça para as pessoas boas e Ele não preserva a vida das pessoas perversas, maldosas. Tá? Assim, Deus dá razão para as pessoas justas, Ele exalta as pessoas humildes, e essa promessa dele dura para sempre, ou enquanto a pessoa adorar, honrar e exaltar Ele. Apenas Deus liberta as pessoas que estão presas inocentemente em grilhões. Grilhões são aquilo. Eles pegam, aprisionam a tua alma e colocam em entidade maligna, uma legião de demônios, e você fica preso psicologicamente e fisicamente através de grilhões. Isso aqui está lá na filosofia. Está aí que está a importância do conhecimento. Grilhões também estava na Bíblia, eles tiraram de lá. Grilhões são prisão através da mente ou magno-cognitiva, coração e mente, que são realizados através de hipnoses, psicologia reversa, voodoo, magia negra, etc. Pronto, tá aqui o significado de grilhão. Se você não sabia, a partir de hoje você vai saber. Assim, mas Deus não liberta as pessoas mais da prisão dos demônios, porque é para que essas pessoas que rejeitaram a Deus, tá, e aceitaram ao diabo saber que Deus é Deus. Então, se a pessoa foi lá de legítima espontânea vontade, sabe da consequência, sabe do que é correto, e ele aceitou isso aí, Deus não vai libertar. Agora, se você caiu inocentemente nesses grilhões aqui, ó, grilhões, e pedir a Deus, ele te liberta. Ele vai libertar. Aí diz aqui, ó, Deus avisa antes as pessoas rebeldes para que arrependam-se das maldades que praticaram, para que ele possa abençoar e salvá-los. Salvá-los e salvá-las. Tá? Por exemplo, quando Deus avisa antes, ele manda profeta, ele manda um monte de... Ele pegou o profeta é, Jonas e mandou para Nínive, ele foi para Tassos. Ele mandou ir lá para dizer, ó, se vocês não se arrepender, vocês vão morrer. Jonas teve medo, ele não quis ir para lá, ele foi para outro canto. Mas por medo, ele falou, se eu chegar lá e falar isso pro pessoal que não quer, o que é que vai acontecer? Eles vão partir para cima de mim. Ele falou, não, mas quem está mandando falar sou eu. Eles não vão tocar um dedo de você. Aí Jó, por medo, né, que Deus protege, ele não foi. O Jonas, o profeta Jonas. O que que aconteceu? Deus avisa antes as pessoas rebeldes. Eles fingiram que se arrependeram, achando que Deus não sabia, né? Não vou falar outra palavra para não ofender a Deus. Não sabia. Deus deixou e disse, ó, Jonas, fica aqui de longe só olhando. Você vai ver que o que eu te mando fazer é real. Você não vai fazer em vão, porque o Jonas ele contestou. Para que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso para quê? Pra colocar minha vida a mercê, não, fica aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Você vai lá fazer a sua parte. O resto é comigo. Fica aqui para você ver o que, é que vai acontecer. Fingiram que se arrependeram, vestido de pano de saco, de algodão, branco com cinza, fingindo arrependimento. O que é que aconteceu? Deus atirou fogo na cidade inteira, não deu nem tempo de sair de lá. E morreu todo mundo queimado. Hum? Começou a cair fogo do céu. Bom, o que o Jonas contestou foi justamente isso. Para que eu vou? Tá aqui, Deus avisa antes.
Às vezes ele manda um sinal de luz no céu, avisando. Às vezes ele manda um fenômeno avisando. Ah, não acredito. Manda uma pessoa lá. Diz, ó, você é meu representante, você é um profeta aqui, você vai lá avisar. Não, não acreditou. Pronto, então vai acabar como? Situação difícil. Aí diz assim, quando as pessoas arrependem-se, Deus abençoa com saúde, bênção, galardão, vida longa. Mas quando as pessoas não arrependem, a primeira maldição é a loucura. A segunda maldição é a doença, etc. Então, por que tem muita gente ruim do juízo insano mental? Por causa disso, cara. Por causa que não se arrependem, prevaricam. As pessoas rebeldes são tão ignorantes que têm e incentiva a raiva, a mágoa, a intriga, etc. E são tão orgulhosos que mesmo quando estão em dificuldade, não têm humildade para pedir ajuda. E quando pede, não agradece, são ingratos. As almas das pessoas perversas são aprisionadas pelo diabo ainda na mocidade, e a vida deles e delas são traídos, a vida deles e delas são traídos e traídas pelos próprios e próprias pessoas perversas, das quais acham que são amigos e amigas, mas na verdade são inimigos e inimigas disfarçados de amigos e inimigas, ou seja, falsos amigos e falsas amigas. Deus envia as pessoas justas para lugares, setores, ambientes, etc., que são abençoados, né? E ele sempre irá dar alimento com abundância. Porque o príncipe Job está protegido pela santa justiça de Deus, senão ele já teria morrido. Então ele diz: por que, que Deus está protegendo ele? Mesmo com toda essa doença, tudo isso, se ele não tivesse proteção divina, já tinha morrido. Assim, mas Deus quer mostrar o poder dele através do príncipe Job. Aí diz assim, ó, Deus irá tirar ele dessa prova de lealdade a Deus assim que chegar no tempo exato de Deus. Não no meu tempo, no tempo de Job, no tempo de Eliú, mas no tempo de Deus. Deus quer mostrar para todas as pessoas que nobreza, riqueza e patrimônio não é nada nesta vida, mas só quando adora a Deus em primeiro plano na vida pessoal, familiar, trabalhista e etc. Quando adora a Deus em primeiro plano, na vida pessoal, familiar, trabalhista, etc. Só desta maneira a nobreza, a riqueza e patrimônio complementam-se. Então diz quando o rei Gedidias, conhecido como Salomão, foi o homem mais rico da época da face da terra, de cima sobre a terra. Mas a riqueza dele se complementava porque ele fez o templo do rei de Dias, que era para Deus. Ele fez um monte de itens. E isso que ele fez, pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza. A Bíblia relata que ele pediu sabedoria para ele governar, para ele reinar. Com sabedoria não terrena, mas ele ganhou sabedoria humana. Sabedoria de Deus. E Deus concedeu a ele. Só que junto veio riqueza, veio nobreza, veio tudo. Então o que ele está dizendo é justamente isso. A riqueza e a nobreza se complementa quando Deus abençoa. Se não for abençoado por Deus, não se complementa. Deus condena e amaldiçoa a competição porque provoca ansiedade, desejo de sempre ser o melhor, a melhor, ou ambos. E isto vai cegando as pessoas a ponto de achar que ser o melhor, a melhor, ou ambos, que pede, que que perde o amor, desculpa, que perde o amor, que é a essência primordial da natureza humana nesta terra. A essência primordial da natureza humana nessa terra é o amor, uma pessoa amorosa. E quando você começa a mexer com competição, eu quero ser o melhor, eu vou ganhar de todo mundo, você está pensando em si próprio, você não está pensando no próximo, você está pensando em Deus. Por exemplo, lutas de MMA. Entrar lá dois, um tem que ganhar. Você sabe que quando você ganha, o outro vai ter que perder. E o outro, quando perde, ele vai ter que perder a reputação, ele vai ter que perder o dinheiro, ele vai ter que perder um monte de coisa. Ele perde até o tempo que ele investiu naquela luta, o treino que ele investiu naquela luta, porque ele perdeu, né? E um ganhou. Então ele está dizendo, quando você tenta ser o melhor, né, você acaba perdendo o amor. Você perde a essência primordial da natureza humana nesta terra. Porque você ganha, você está feliz, mas o outro está triste. A outra pessoa que perdeu, né? Quando a pessoa pratica de melhor maneira para Deus, privilegiando Ele em primeiro lugar em tudo,
Deus dará o melhor que ele determinar que merecemos. É o melhor que eu pedi? Sim, se ele conceder. Eu vou te dar o melhor que você pedir. Mas ele diz, Deus de maneira, privilegiando ele em primeiro lugar em tudo, Deus dará o melhor que ele determinar que merecemos. Quem vai determinar o que a gente merece é Deus. Aí diz aqui, a Santa Bíblia Real, que é essa Bíblia aqui, tá? É a Santa Palavra de Deus, que ensina com sinceridade tudo o que é certo para todos nós. Diz assim, Deus é o único que pode escrever e mudar a vida das pessoas. Deus engrandece aquele e aquela que adora a Ele. Deus é todo-poderoso, a ciência celestial não pode ser entendida pelos seres humanos, ou seja, a ciência que existe acima, lá no céu. Seres humanos apenas por Ele e pelos anjos celestiais. Deus teve início, meio, mas o segredo do fim, mas o segredo do infinito, apenas Ele domina, ou seja, Ele renova-se. Lá na frente vai falar mais sobre isso, sobre renovação, Deus, quem é Deus, como se formou, tudo. Aqui ele vai revelar um monte de itens. Deus criou a molécula da água H2N, H2ON, que é polar, apolar e anfipática. É polar, polar e anfipática. E elas ajuntam-se através da gravidade e a atração de ionização. E com o aumento da temperatura das lavas vulcânicas aquáticas e dos raios solares, alfa, beta e gama, essas radiações químicas mudam o estado físico da água de líquido para gasoso, transformando em vapores, e quando chega a altura determinada na atmosfera, elas estagnam, esfriam-se, condensam-se e caem, mudando novamente o estado físico-químico de gasoso para líquido, realizando um ciclo natural planejado, elaborado e executado por Deus para garantir a sobrevivência da vida na Terra, e esse processo destila a água, purifica e depois retorna mais limpa, energética e mais pura. Tá, isso aqui, ó, é um segredo de Deus revelado. Um ciclo da água, a criação da água, desde a molécula até onde a gente pode revelar. Isso aqui é uma das maravilhas de Deus. Diz assim: as águas ajuntam-se sobre o mar, encobre a Atlântida que está nas profundezas do mar. Este plano é um plano com várias etapas que são os processos, irriga a terra gerando fertilidade. As plantas gerando fertilidade. As plantas e gera alimento. As plantas e geram alimentos, sais e minerais, etc. Tá? E sem este ciclo, a terra seria um deserto. Se na terra não existisse água, não existia vida. Deus revela para nós um pouco do seu segredo, que é o que ele acabou de revelar, e ele também comanda o clima, ele também comanda o clima, tornado, temporal, furacão, vulcões, dilúvios, secas, ondas de calor, ondas de frio, etc. E as chuvas temporã, que são as chuvas temporárias, as chuvas fora de época, né? E tudo mais, que a Bíblia também relata sobre isso. Bom, encerramos aqui nesse 37º, que Deus abençoe a todos que querem a bênção de Deus. Eu vou pôr os links lá para você clicar, comprar esse livro lá, para a gente fazer o templo físico do templo matriz, tá? Vai ser um templo. A gente já tem ele virtual, funciona no canal do YouTube, funciona no Blog Esporte, né? Funciona também no Rio Spike, onde faz as vendas de livro, tem curso também, onde tem um certificado. Então, até o próximo vídeo, tá? Até a próxima.